¿Sabes que tu padre y tu madre te van a dar una enciclopedia, una moto? Sí, já me las dieron. Las dos. É feminino, é A também. Meu Deus, o que eu fiz aqui? Tava dormindo? É A também. Tá certo? Tá certo. Vamos ver 25, então. Vamos ver se eu errei também. A palavra lo em, por un lado, el flujo migratorio favorece el desarrollo, genera válvulas de escape al desempleo y remesas del destino al origen. Y por otro lado, también lo frena. Freia o fluxo migratório. Tu tinha colocado desarrolla? Sim. Favorece o desenvolvimento. Mas, por um lado, o fluxo... Opa, vamos permitir aqui. Por um lado, o fluxo migratório favorece o desenvolvimento, gera válvulas de escape ao desemprego e remete do destino. Por outro lado, também o freia, porque se perdem pessoas. É o fluxo migratório. Bom dia, Adriele. Feliz ano novo. A gente está corrigindo. Bom dia, prof. Feliz ano novo. A gente está corrigindo, obrigada. A gente está corrigindo as questões aqui. E daí, do tema, tá? Então, a 16 está com o gabarito errado. É letra C e não letra E, que a gente estava vendo aqui. E a 19 também é letra A e não letra B. E se tu tiver alguma que tu ficou na dúvida, pode ir perguntando enquanto o pessoal vai entrando. Simon? Oi. Na 8, por que não dá para usar para eu? A letra C. Porque olha só. Juan le prestó el grabador a Rosario el otro día, pero ella aún no se lo ha devuelto a él. Não dá por causa do devolver. Quem devolve, devolve a. Ah, entendi. É uma regência do verbo ali. Para nós ficaria muito bem. Devolve para ele, né? Mas no espanhol ali eu preciso colocar o a e não o para. Simon. Oi. Eu tenho a 22. 22. Então, necesito estos libros. Los tienes. Por que é los? Porque estos libros está no masculino plural. E tu coche antigo, no lo piensas vender? Eu tenho que colocar lo porque se refere ao carro, que é substantivo masculino singular. No tengo más la paciencia de antes. La he perdido todita. Tem que ser lá, porque paciência é feminino singular. Tu sonrisa e tu esperança não las pierdas nunca. Também, tu tem dois femininos aí, né? Então, precisa estar no plural. Este abrigo é muito caro, pero no lo puedo comprar. Por que é lo? Porque tu tá com ele, este abrigo, que é substantivo masculino singular. O que tu tinha colocado e onde que estava a tua dúvida? Eu tinha posto a E. Ah, tu colocou a E, tu colocou T ali. Uhum. Tá, e o que é isso? O que tu entendeu com esse T ali? Por que tu colocou o T? O T, tu vai colocar quando tá se referindo a ti. Quando for pessoa. Quando for objeto direto e indireto, a gente vai usar sempre o lo, o lá, o lê e o lês. Né? O te, o me, sempre vai se referir à pessoa. Tu não pode colocar o te quando... Eu sei que tu pensou ali no tu coche, né? Tu viu o tu, mas esse tu ali, tu veja que ele é um pronome possessivo. Na verdade, ele é um adjetivo possessivo. Ele está acompanhando o substantivo. Bom dia, Thaís. Feliz ano novo. Bem-vinda. Certo, Pedro? Certo, Simon. Muito obrigado. Tá, nada. O que mais, gente? A 29 foi tudo tranquilo? Eu assinalei a A. O que acontece aqui na 29? Olha só.
Aqui, eles estão buscando, aqui nesse conteúdo, eles estão vendo a regência verbal, né? Então, e enamorar-se, quem se namora de, né? E quem se apaixona, no português a gente diz, quem se apaixona por. Estou apaixonada por aquele menino, né? Mas no espanhol eu tenho que colocar o enamorar-se de. Thaís, eu li, obrigada. Né? E a letra A tá certo, ó. Por que quer dizer acudir? Ó, no ha acudido a la cita. Ele não foi ao encontro, né? A letra C tá certo, ó. Dirígete a tu. Quem se dirige a. E as pessoas se conectam à internet constantemente. Então, aqui era a regência verbal dos complementos, do verbo, né? Deixa eu ver o que mais. Bom, 27 e 28, tudo tranquilo? Tudo? Gente, sim, vamos começar então. Aqueles exercícios de verbos que eu coloquei lá para quem quer URGS pode fazer, tá? Eu vou deixar o Classroom aberto para vocês irem resolvendo até a hora da URGS, certo? Eu não vou fechar, tá bem? Daí vocês vão ter todos esses materiais aí. E o que eu pensei para hoje? Hoje eu vou trabalhar a aula 8, que são plural e conjunções. Vocês vão fazer os exercícios das conjunções, alguns em casa, e hoje vocês vão fazer, que tinha pensado, né? Tô vendo com vocês. Eu deixei um simulado aí no Classroom com 5 questões de Enem. E aí eu tinha pensado em fazer. Vocês acham muito ruim fazer assim, olhando na tela? Não sei como é que vocês estão aí, se estão no celular, como é que estão. Porque se ficar ruim, vocês podem fazer e depois me mandar as dúvidas. Ele já tem o gabarito, já postei ali o simulado. E vou deixando vários essa semana, né? Principalmente com questões que têm expressões idiomáticas, sabe? Porque que é a questão mais difícil que aparece no Enem aí. O que vocês acham? Vocês conseguem fazer assim ou vocês preferem imprimir e aí fazer e depois me mandar as dúvidas? Eu acho tranquilo fazer. Tranquilo para ti? Para ti, Pamela? Para mim também, tanto faz. Andriele? Tranquilo também para. Ah, então tá. Então vamos fazer o seguinte: vamos ver o conteúdo de hoje. A Thaís pode escrever no chat que eu te leio, tá? Vamos fazer o conteúdo de hoje, vamos revisar isso que está na nossa aula, que é a aula 8. Vamos fazer o Enem também, vai dar tempo, tá? Então vamos lá. Deixa tranquilo também. Então vamos lá. Então, qualquer coisa que vocês quiserem, vamos interrompendo, certo? E como agora, quando eu vou apresentar a tela, eu não consigo ler o chat, daí, se a Thaís escrever alguma coisa, alguém pode ler para mim e me falar? Sim. Ótimo, obrigada. Gente, um pouco de paciência, tá? Porque os últimos dias aqui, ontem também, ficou meio lentinho. Isso aqui, não sei o que aconteceu. Bom, gente, vamos lá, então. Hoje, ó, tá vendo? Tá devagar. Hoje a gente vai ver o plural e as conjunções, certo? Revisando aqui as conjunções. Eu sei que vocês não estão conseguindo ver, mas eu não estou conseguindo subir aqui. Vamos esperar um pouquinho para ele ver se ele aceita o comando aqui. Bom, plural é muito fácil, né? Por quê? Olha só. A gente tem, no máximo, a página sem resposta. Tá, agora vem. Então, vamos lá. Olha só, o que a gente tem? Plural. Quando eu tenho uma palavra acabada em vogal átona, quer dizer fraca, né? Átono fraca, como por exemplo amigo, livro e caças, eu vou acrescentar o S, tá? Se eles são acabados em vogal tônica, que é forte, como guarani, como umbu, como colibri, eu tenho a opção
de colocar um S aqui, guaranis e guaranias, ombus e ombues, colibri, colibrias. Então, quando termina com I e U, que tem acento, vocês podem formar o plural com ES ou somente S. São as duas aceitas. Mas a exceção aqui, que vocês estão vendo, isso aqui vale para quando a palavra termina com I e com U. Quando termina com A, com O, você vai colocar somente S, que aí fica com essa regra de cima. Como, por exemplo, dominó. Aí o plural fica dominós, tá? Que vale essas duas aqui que eu posso colocar ES ou S só para quando termina com I e com U com acento. Então, aqui, palavras acabadas com E tônico, eu coloco S, IE, IES. Quando acabam com consoante, eu sempre vou colocar ES. Professor, professores. Espanhol, espanholes. Parede, paredes. Ciudad, ciudades. Quando no singular termina com Z, eu vou trocar o Z por C e acrescento ES, porque aqui é uma consoante, né? E eu acrescento ES, ó. Quando eu tenho palavras que terminam com S ou X e são átonas, o que vai acontecer? Eu vou pluralizar o artigo. Então, eu vou dizer el análisis, los análisis. El tórax, los tórax. La hipótesis, las hipótesis. La crisis, las crisis. La dosis, las dosis, certo? Então, o que acontece? O que tem que saber aqui? Isso aqui é importante, né? Isso aqui, quando termina com I e U, que tem duas formas de plural. As que terminam com Z, troco por CS. As que terminam com consoante, acrescento ES. E quando tenho palavras acabadas com S ou X, como eu tenho o caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou pluralizar o artigo, tá? Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Então, eu tenho alguns que se utilizam só no singular, como el dinero, el hambre, né? Não tem como pluralizar isso aqui. E outras que eu vou usar só no plural, como, por exemplo, los fauces, que é a boca, né? O focinho. Los víveres, os mantimentos. Não tem como usar isso aqui no singular. E alguns que eu posso usar tanto no singular como no plural para se referir a um só elemento. Por exemplo, se eu tenho lá o óculos, né? Eu vou dizer eu posso dizer las gafas e ter um só. Eu posso dizer los pantalones e ter uma calça só. Certo? Olha que bonito esse desenho, meu Deus. Mas eu posso dizer pantalão também. Por que tem isso aqui que pode ser nos dois? Porque vejam que tijeras é a tesoura, né? Tem duas partes que abrem. Gafas tem duas perninhas aqui. Pantalones tem duas pernas também. Então, como tá no plural, como tem duas aqui, eu posso usar tanto no singular como no plural. E aqui, tá repetindo aqui, né? Alguns têm a mesma forma no singular e no plural. Como, por exemplo, un miércoles al mes e todos os miércoles del mes. Qual é a diferença de sentido quando eu faço el miércoles, por exemplo, e los miércoles? Que los, quando está no plural, os dias de semana, são todas as quartas-feiras do ano. Ou são todas as quartas-feiras do mês. E é apenas um. E aí não vai pluralizar, o plural fica igual aqui, né? A palavra fica no singular e o que vai pluralizar vai ser o artigo também. E isso vai acontecer com el lunes, el martes, el miércoles, todos os dias da semana, tá? Muito bem. Vamos fazer alguns exercícios aqui. Alguma pergunta, gente, aqui do plural? Façam essas 10 questõezinhas aqui, a gente já corrige, tá? Vamos deixar, assim, uns minutinhos para vocês. Quando vocês terminarem, vocês avisem. Sim, eu terminei. Ótimo. Vamos ver. Quem mais?
Eu também. Muito bem. Falta a Adriele. E veja se a Thaís escreve alguma Também, coisa. prof. E a Thaís também. Ótimo, então vamos lá. Número 1, América. Certo? 2, Dinamarca. 3, América. 4, Brasil. 5, Canadá. 6, letra A e letra D. Pode ser as duas aqui, ó. 7, Dinamarca. 8, América, que tá pedindo errada. 9, Brasil. 10, Canadá. Vamos ver se tá tudo certo. Alguma dúvida? Ave é elave? A 9? 10. A 10, el ave. Tu sabe por que tu lembra por que é el ave? Ah, é por causa do A do ave ali, né? Claro, porque aqui vocês têm, começa com A e é tônica, daí eu tenho que colocar o artigo ele na frente, mas quando vai para o plural, olha que saiu um bem fora do lugar. Quando vai para o plural, ele fica las, a mesma coisa com água. Tu vai dizer el água, água, mas tu vai dizer las águas. Por quê? O que acontece quando está no plural? Esse S aqui neutraliza as duas, a cacofonia aqui, né? A eufonia do A com o A. Aqui, ó, a letra D tinha que ser el bus. Aqui tinha que ser la arena. Por que aqui dá para ser lá se começa com A? Ah, porque a sílaba tônica tá no re. Então, não tem cacofonia. Por que aqui a B tá errada? Porque tinha que ser el. Aqui, lembrem que o el é sempre na frente de substantivo. Vocês têm condutor, vocês têm chofer, que é substantivo. Esse lo aqui, ele só vai na frente de adjetivos, advérbios e verbos no particípio, né? Que é o neutro. E não é o lo de pronome complemento, porque o lo de pronome complemento só vai na frente de verbo conjugado, ou depois do verbo no infinitivo, no imperativo e no gerúndio. E aqui tudo certo? O resto, gurias? E guri, desculpa. Se tá assim, então vamos seguir com as conjunções. Posso ir? Pode sim. Tá, gente, conjunções aqui é uma revisão, tá? Bem revisão. Então, olha só, o que a gente tem para lembrar aqui? Copulativas é a mesma coisa que adição, né? São aquelas que vão imprimir adição. Então, eu tenho o I e o E, eu tenho o I, que é o E aqui, certo? E o NI, que é NEM. Então, tá me dando adição. O que acontece com o I? Ele troca para E no espanhol, quando a palavra começa por E, ups, meu Deus. O que é isso? Quando a palavra começa por I e HI, né? Olha só. Por exemplo, padre e hijo. Fácil e interessante. Mas ela vai permanecer sendo esse Y aí se a palavra começar por HI mais vogal. Qualquer palavra que eu tiver HI e vogal, eu vou manter o Y. Então, pode ser madeira e hierro, diptongo e hiato, e hiena, certo? Começou com HI, tem vogal aqui, eu mantenho o Y. Quais são as duas, a exceção? Se a conjunção, quando a conjunção se usa entre um ponto de interrogação, aqui e aqui, e começar com I, por exemplo, Inês, Isabel, eu mantenho o Y, tá? Por exemplo, eu digo assim, já chegou Juan. Juan já chegou. E aí eu digo,
E Isabel viene? Aí eu mantenho o Y aqui, tá? Mas tem que estar no meio de ponto de interrogação, ó. Tem que ser uma pergunta e tem que começar com I. Aí eu mantenho a Y, ou leche, como se diz, né? Na frente de palavras que começam com Y, eu vou manter o Y. Tu e eu, cinco e yodo. Por quê? Porque aqui eles não estão considerando isso como uma vogal, embora o som seja, tá? Ela é considerada como se fosse uma consoante, nesse caso aqui. Quando eu tenho conjunções disjuntivas é a separação, né? Uma coisa ou outra. Indicam alternatividade, ó, uma coisa ou outra. Ou, já sea, ora, bien e já. A letra O se cambia para U quando a palavra que le sigue, que vem, começa por O ou por H-O. Então, se tiene hambre ou sed. Por que aqui fica O? Porque aqui, esse C daqui não tem nem O nem HO. Olha, aqui começa com O. Aqui começa com O. Daí eu tenho que colocar U. Mesma coisa com HO. Mujer ou hombre. Ya sea en mi caso en la tuya, haremos la cena. Ya sea, né? Ou se, não, na verdade seria, na minha ou na tua, faremos faremos a janta. Esse já ser aqui, ele tá com uma ideia de separação. Na minha ou na tua, seria mais ou menos essa ideia, né? Não dá para traduzir por já seja no português, porque já seja tem uma... No português ele tem uma outra ideia, né? Já seja amanhã, já seja, né, o dia... Então, esse aqui é como se fosse ou, na minha casa ou na tua faremos a cena. Então, aqui ele tá, estão vendo que é a alternatividade? Na minha ou na tua, por isso que eu uso esse já sea. Não sei se ficou meio claro isso aqui, ou se eu confundi a cabeça de vocês. Sim. Aqui no português seria na minha ou na tua vamos jantar, né? Esse aqui seria meio que, ficaria meio que suprimido aqui. Mas ya sea mañana, ya sea por la noche, nos encontraremos. Sempre vai ter duas oposições aqui, para usar o já sea. Ora, bien, também é alternatividade. Bien, com plata ou sim, vamos à la playa. Né? Com ou sem, vamos à praia. Conjunções adversativas. Aqui, a adversativa, a função dela é sempre contrapor um conceito, né? Então, contrapor um conceito, indicar uma oposição. E aqui eu tenho que são sinônimos. Eu posso substituir o pero pelo mas, por sin embargo, por no obstante, por sino, normalmente com o no antes, depois do sino, e o empero que está em desuso. Ó, estou cansado, pero no tengo sueño. Yo no como carne, sino pollo. El muchacho no estudió solo inglés, sino español. Hubo un accidente, pero nadie se lastimou. O que faz esse pero, esse sin embargo aqui? Sempre vai ser uma oposição daquilo que aconteceu antes. Ó, estou cansado, pero no tengo sueño. Tá? É uma oposição, não é uma quebra de expectativa. El muchacho no estudiou solo inglês, sino espanhol. Por que eu tenho? Olha só, não estudou somente inglês, mas sim espanhol. Então, eu tenho esse no com esse sino. Quando eu tiver esse no, esse sino e o também, vocês cuidem que a ideia normalmente é de adição, não é de oposição, tá? Por exemplo, no vino solo, sino também su mamá. Não é uma oposição, é uma adição. Então, cuidem quando vocês têm um no,
o sino com também, o que vem o também aqui, que tem uma adição. Também tem casos que não aparece o também aqui e ele tem adição. Então, vocês observem se é uma oposição o sentido ou se é adição. Abram o olho porque esse no e esse sino aqui, ele pode indicar uma adição. Ó, eu não como carne, sino poxo. Aqui não, aqui é uma oposição. Eu não como carne, mas eu como frango, né? E o que acontece quando eu tenho sino junto e sino separado? Como é que eu vou saber? Vai que tem uma opção lá para eu colocar se é sino, se é junto, se é separado. Bom, primeira dica, se tu consegue colocar um pronome pessoal aqui no meio entre o si e o no, tu vai colocar ele separado. Por exemplo, olha aqui, ó. Se não me quieres, me marcharé. Se tu não me queres, se não me quieres, eu vou embora. Que eu posso colocar se tu não me quieres aqui? Posso. Então, esse sino fica separado. Agora, eu posso colocar aqui, ó. Eu não como carne. Se tu não poxo, dá? Não dá. Então, aqui o sino é junto. Certo? Para ser o sino separado, tem que sempre dar para colocar um pronome aqui no meio. Pode ser o tu, pode ser o yo, né? O que você, ou ele. Mas tem que caber um pronome aqui no meio. E normalmente o sino junto vem com uma negativa antes. Por quê? Porque qual é que é a função aqui? Eu nego e esse sino vem para corrigir. Eu nego e uso o sino para corrigir a informação antes. Não me chamo Pamela, sino Simone. Meu nome não é Pamela, mas sim Simone. Então, o não serve para negar, ele nega, e o sino corrige a informação anterior. Certo? As causais indicam razão ou motivo. La cosecha será buena, já que ha chovido mucho. A colheita vai ser boa, puesto que choveu muito. Uma vez que choveu muito, já que choveu muito, pois choveu. Então, indica uma razão ou um motivo. Vejam que vocês podem substituir todas essas aqui. Consecutivas é uma conclusão, né? Então aqui, ó, vejam que eu tenho o pues, que tem aqui também, então tem que cuidar, tem que ver o sentido, ó. Tenho muita hambre, com que comerei algo? Esse com que aqui é o que seria no português o nosso logo, né? Tenho muita hambre, pues vou a comer. Tenho muita hambre, assim que comerei. Pienso, luego existo. Pienso, por conseguinte, existo. Então, aqui eu tenho uma consequência ou uma conclusão da oração anterior. Tá? Condicionais é a condição, se, né? Que no português seria o se. Se busca bien, lo encontrarás. Sempre que me ajudes, lograré. Sempre que tu me ajudas, eu conseguirei. Em caso de que me ajudes, lograrei. Então, aqui, a condicional é o nosso se. Finais indicam finalidade, objetivo para conseguir algo. Ó. Lo reproché para que me entendiera. Lo reproché, eu chamei a atenção com a finalidade de que ele me entendesse. Então, aqui, ó, esse para que vai sempre indicar um objetivo da oração anterior. Lo reproché para que me entendiera. Lo reproché a fim de que me entendiera. Né? Finalidade. A mesma coisa do português. Concessivas, denota concessão ou quebra de expectativa. E aqui é que reside expectativa 90% das questões. Entre as concessivas e as adversativas. Qual é que é a grande diferença? A adversativa, ela sempre vai opor a primeira
a oração principal da outra. A concessiva, quebra da expectativa, não vou deixar de fazer, certo? Por isso que a gente usa o aunque, que é muito famoso ali, que é a mesma coisa, se tiver que substituir pelo embora, pelo ainda que, traduzir, né? E substituir por se bien que, por mais que, podem anotar ali também o PCA. Então, o que acontece? O que se denota concessão? O que se quebra de expectativa? Olha só, aunque não lo merezcas, te ajudarei. Embora tu não mereça, eu vou te ajudar. Se fosse na oposição, eu não ia te ajudar. Né? Não vou te ajudar. Não lo mereces, não te ajudo. Só que aqui a quebra da expectativa é, ó, tu não merece, mas mesmo assim eu vou te ajudar. Então, que essa quebra de expectativa quer dizer que não está opondo as duas orações aqui. Aquela velha questão para a gente entender, né? Que a gente fala, vocês devem estar cansados de ouvir. Quando eu digo assim, ó, voy a la playa, aunque llueva. O que é? Por que eu vou usar esse aunque aqui? Na verdade, o que está por trás disso aqui, ó? Está por trás assim, playa, sol. Playa, chuva. Se tem praia, se tem sol, eu vou para a praia. Mas se chover, eu não vou para a praia. Agora, o que acontece se eu uso sol, chuva e vou para a praia? Eu vou usar um aunque, porque eu estou quebrando a expectativa de ir para a praia mesmo com chuva. Certo? Então, é isso que faz o aunque aqui. Tá? É esse o sentido que vocês têm que entender para preencher as lacunas lá da prova da URGS, por exemplo, que sempre cai. Tem que ver lá no contexto se está quebrando uma expectativa ou se está se opondo. Se é uma oposição de ideias, eu uso a adversativa. Agora, se eu tenho a ideia e eu quebro aquela expectativa, eu concedo a situação, aí eu vou usar o aunque. Depois nos exercícios a gente vai ver. Deixa eu só vamos pegar uma aqui já para ver, quer ver? Tem duas aqui bem olha aqui, ó. Olha só. Olha, vocês têm na 5, ó. No te gusta, no lo compres. Eu posso usar um aunque aqui? Aunque no te gusta, no lo compres? Não, porque eu teria que usar o aunque aqui se aqui eu tivesse o compres. Aunque no te gusta, lo compres. Ó, embora você não gosta, compra. Mas como eu tenho não aqui, eu não estou quebrando a expectativa. Então, não posso usar o aunque. Tá entendido, gente? Tem alguma perguntinha aqui? Vamos ver essa aqui, então. Olha só. Ó, no te gusta, no lo abandonas. Estão vendo aqui, ó? No te gusta, tu não gosta. Mas mesmo não gostando, tu não abandonas. Então, aqui eu vou pôr o aunque. Aunque no te gusta, no lo abandonas. Porque a ideia é assim, se tu não gosta, abandona, entende? Mas aqui eu quebro a expectativa. Então, aqui eu uso o aunque. Vamos voltar aqui. Bom, temporais. Temporais. Vocês têm quando, antes, depois de que, tan luego, faltou um E aqui, luego que, enquanto. Esse enquanto é assim que. Assim que, enquanto chegue a casa, te chamo. Por isso que é tempo aqui. Mientras que, ou mientras só, simultaneidade, ou tempo, ó. Mientras eu hago as camas, tu preparas o desayuno. Aqui eu tenho esse mientras aqui, eu tenho ideia de tempo também, porque, né,
tá? No momento que eu faço isso, tu faz aquilo, e tem simultaneidade também. Irei tão logo pueda. Irei tão logo eu posso. Isso aqui tá muito parecido com o português. Só cuidem com esse enquanto aqui. Que esse enquanto é o assim que. E o quando é o nosso quando, né? Quando chegue, me vou. E outra coisa, quando vocês usarem esse quando aqui, lembrem que vocês, no espanhol, a gente usa o presente do subjuntivo. Porque no espanhol a gente não tem o uso do futuro. Por exemplo, a gente diz no português, ó. Quando chegar, me liga. Isso aqui, do português, eu vou ter que traduzir para o espanhol. Quando chegues, chama-me, tá? Esse quando fica aqui igual, só que tem que cuidar com o verbo aqui, porque esse quando chegar aqui, que é o futuro do subjuntivo, ele é passado para o presente do subjuntivo no espanhol. E aqui também, o enquanto chegues, chama-me. Enquanto lo veo, te aviso, tá? Então, cuidado aqui que o uso deles é com o presente do subjuntivo. Comparativas, vão comparar duas opções. E aí eu tenho como, assim como, bien como, tal como, lo mismo que, más que. Tal como su hermano nunca obedece. É interessante mais que importante. Então, eu tô comparando duas. E aqui também não tem muito o que dizer, né, gente? Porque é igual ao português. O mesmo que, o como, aí vocês não têm nenhuma questão de dúvida, eu acredito. Mas vamos fazer os exercícios agora. Vamos separar algumas, porque tem bastante, eu quero que vocês façam como... Ó, vamos fazer aqui, vamos fazer a 10, leiam bem o enunciado. Vamos fazer essas que são mais de universidades. Vamos fazer a 10. Vamos fazer a 11. Então, vocês leram bem o enunciado da 10? Durante todo esse tempo, o crescimento da poblação do planeta ha sido exponencial. En estos últimos años se va frenando a um ritmo maior, incluso del que se preveía. Aqui, se eu leio até aqui e vou para as alternativas, eu vou ficar bem em dúvida entre duas. Só que olha só, a lacuna une dois enunciados estabelecendo entre eles uma relação de concessão. Se está pedindo para ser concessão, eu vou ter que colocar o aunque. Mas se não tivesse pedindo esse aunque aí, eu podia colocar o pero numa boa. Entende? Então, só porque eles estão pedindo que seja uma relação de concessão, de quebra de expectativa, eu vou colocar o aunque. Mas se não fosse, o pero estava certo também. Porque, olhem a ideia, ó. Durante todo este tempo, o crescimento da população do planeta ha sido exponencial. Pero, en estos últimos años, se va frenando a um ritmo maior, incluso do que se preveia. Mas se eu quero dar a ideia de que, embora ele foi grande, embora nesses últimos anos está freando. Então, se eu quero a ideia de concessão, eu tenho que escrever, porque senão cabe os dois. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Certo? Que muitas vezes a concessão e a oposição, elas andam muito juntas. E elas vão servir para colocar nos dois. Então, cuidado com a hora do enunciado, tá? E a 11. Simón não solo mantém suas ideias em dezenas de livros e cientos de artículos, sino que também é capaz de jugar-se o dinheiro por elas. Os não solo, sino que, aí elas estão dando uma ideia de adição. Certo? Ó, não está corrigindo, tá adicionando. Até porque tem o se também aqui, que era o que eu chamava a atenção de vocês antes. Ok? Bom, vamos lá, então. Façam essas primeiras aqui, ó. Da 1 até a 9 agora. São bem rapidinhas. Então, número 1, Canadá. Número 2, América. Número 3, Brasil. Número 4, Brasil. Número 5,
América. 6, Canadá. 7, Canadá. 8, América. 9, América. Vamos ver. Tudo certo? Alguma pergunta? Gente, então, se tá tudo certo, vocês vão anotar ali página 68, 69, 70, 71, 72 como tarefa, tá? Agora a gente vai fazer Vamos fazer esse simulado que eu coloquei aqui para vocês na sala. Google Classroom, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Simulado Enem, nas atividades tem uma pastinha escrita aí. Simulado Enem 1, certo? Podem abrir, vocês vão encontrar isso aqui, ó. 5 questõezinhas, tá? Então, vamos deixar mais ou menos, que é o que vocês levam para fazer. Vamos deixar uns, vocês acham 20 minutos, tá bom? Sim. Tá ótimo, né? Então, vamos lá. Qualquer coisa pode me chamar. Todo mundo encontrou? E assim, ó, vamos revisar uma coisa. O que é importante quando vocês vão fazer a questão? É ler muito bem o enunciado e vejam se vocês leram o enunciado, leram o texto e vocês não entenderam, vocês sabem que as opções de vocês estão em português e vão ajudar a encontrar a resposta lá, tá? Cuidado com as questões que têm expressões idiomáticas. Observem o sentido que ela tem no texto, mas, infelizmente, muitas vezes não adianta, ou tu sabe ou tu não sabe, tá? Então, não fiquem perdendo muito tempo nessa questão aí das expressões idiomáticas, porque são as questões mais difíceis, tá? É importante acertar mais fácil, ok? Então, bom trabalho. Daqui um pouquinho a gente se encontra. Vocês viram que vocês tinham as respostas aí, né? A número 1, vocês vejam que tem essa expressão arreganha-dientes, né? Arreganha-dientes quer dizer reganhar. Quando alguém te reganha, é porque te xinga, é porque te chama atenção. E aí, arreganha-dientes quer dizer tá protestando, é contra a vontade, certo? Então, tá ali, e na verdade, ele aceitou arreganha-dientes, ó, tá vendo? Ele aceitou deixar o lugar por ele contra a vontade. Nessa questão aqui, se vocês fossem substituindo e fossem vendo, dava para entender que era protestando, que não era com vontade que ele aceitou deixar o lugar, deixou o outro passar, né? Bom, Rinconete, olha só. O pequeno texto nos informa sobre a revista eletrônica Rinconete, presente no site do CVC.Cervantes. Conforme as informações presentes no texto, podemos concluir que a revista aborda temas como as telenovelas? Não, porque aqui no texto dizia que recorre artículos de breve formato de cultura hispânica, abanico é um leque de informações, tá? Esse abanico aqui é uma gama, um leque, é uma gama de informações, mas abanico também serve para o leque aquele que abana, tá? Então, ele tem 2 sentidos aí. Portanto, o que a gente tem ali como resposta? Oferece informações e opiniões referentes à cultura hispânica. Tá? Então, aqui dizia, ó, língua, literatura, artes, patrimônio e história. E esse Rinconete aqui também, ele é o nome de um romance do Cervantes. Tá? Então, por isso que é um jogo, né? Eles usaram o romance do Cervantes para fazer esse site, essa página no site. A questão 3, la mujer que desatou la fúria de los hinchas del Barcelona. Lembram que hinchas são torcedores, né?
Muito bem. O que diz aqui? Segundo o texto, a revolta dos torcedores do Barcelona se deve a quê? Quando diz aqui, ó, olha o último parágrafo. Las acusaciones contra Silva de la Puerta se centran en que ha mostrado dureza en los casos que involucran a los futbolistas del Barcelona, pero no contra los jugadores del Real Madrid, como fue el caso del portugués Cristiano Ronaldo, que não ha sido acusado formalmente por la Oficina de Hacienda. Então, o Cristiano Ronaldo não foi, porque é do Real Madrid, mas o Messi do Barcelona, sim. E eu quero chamar atenção para essa palavra aqui, ó. Fiscalia, no espanhol, é a promotoria. É o promotor. Tá? Certo? Então, a resposta dessa aqui... A revolta dos torcedores do Barcelona se deve ao fato da ex-funcionária do clube não ter demonstrado a mesma dureza que estava mostrando aí, né? Aqui a gente tem uma charge e o que ela está ironizando? O que é a ironia aqui? Para construir o muro de Donald Trump em la fronteira se necessita um montão de mexicanos. O que está por trás aqui? Que eu preciso da mão de obra dos mexicanos. Então, onde é que eu tenho aqui? Aqui, ó, a contradição de Trump em tentar manter fora dos Estados Unidos uma população estrangeira que é necessária como mão de obra do país. Portanto, letra B. E a questão 5, que eu acho que podia gerar algum tipo de dúvida aqui, mas tem que cuidar com isso aqui, ó. Com base na leitura do texto e não da inferência, se pode concluir que, porque eu até posso inferir a letra A, que estaria crescendo o número de espanhóis contrários à realização pela forma do texto. Mas no texto não diz isso. O texto diz que, olhem só, que a difusão de um vídeo que recorre, né, que mostra uma recente becerrada celebrada no Ayuntamiento, que é a prefeitura de Valmojado, em Toledo, ha vuelto a mostrar a injustificável inércia que permite que estes bárbaros espetáculos sigam celebrando. E aí é legal, ó, na legalidade. E são mais de 300 municípios espanhóis que fazem isso todos os anos. Então, eu posso concluir que 300 municípios espanhóis... Opa, não. Desculpa, não é aqui. É essa aqui. Eu posso concluir que algumas prefeituras se apoiam na legalidade para realizar os atos, por não estão cometendo nenhum crime. Estava aqui na mais estrita legalidade. Embora seja uma crueldade, né? Então, a leitura do texto eu consigo entender isso aqui. Alguma pergunta, gente? Simon, a palavra ensenificam significa o quê? Me diz aonde que tu tá lendo ali. Depois do 300 ali, um pouquinho mais para frente. Ah, escenificam. Colocam na cena. São mais de 300 espanhóis que escenificam, que fazem o espetáculo, que põem... Escenificar quer dizer... como é que eu vou te dizer agora? Escena escenificar quer dizer apresentam. Não, na verdade não seria bem apresentam. Tem uma palavra no português. Representam, tu tá... O que faz o ator? Um ator numa novela? Ele tá fazendo o que no papel, no português? Encenando? Encenando, essa que é a palavra. São mais de 300 municípios espanhóis que encenam, né? Que mostram, que encenam, que fazem esse espetáculo das becerradas. O que é a becerrada? Bezerro. São os novilhos, os bezerros, né? Que fazem o quê? Que eles colocam lá no meio de uma arena, né? Ó, com 2 anos, que nem 2 anos de vida tem esses animaizinhos aqui, e que eles vão... Violência das bandeirichas. As bandeirichas são como lanças que eles vão jogando nos animais. Ó, e aí para ver que quando eles caem e sangram até o final, ó, que até morrer.
Então, o que tu falou antes? É encenar. Eles encenam esses espetáculos aí, de colocar os animais, os novilhos, os bezerros no meio da arena e vão machucando até que aí eles veem quanto eles sofrem, né? Quanto eles conseguem fazer para manter a vida. É uma crueldade mesmo, uma coisa de 1000 anos, mais de 1000 anos atrás, né? Coisa bárbara. Mas ainda continua a mesma coisa com a corrida de touros, né? Que alguns continuam. Por exemplo, Barcelona já impediu, mas tem lugares na Espanha que ainda usam essas festas, essas atividades como festa e como para juntar multidões. Gente, foi tranquilo. Eu acho que foi tranquilo, né? Como é que foi? A primeira vocês acertaram? Ficaram com alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Alguma palavra que vocês não entenderam? Tranquilo, Simão. Tranquilo? Eu vou deixar mais um agora, enquanto vai baixando a aula aqui, eu vou deixar mais uns simuladinhos de Enem, assim, para vocês irem fazendo. Pode ser? Ótimo, sim. Tá, e semana que vem vai ser a nossa última aula, né? Porque depois, eu acredito, depois do Enem aí, vocês vão focar naquela semana para as outras disciplinas. E semana que vem a gente vai trabalhar a acentuação e vai trabalhar as preposições. E vou corrigir o simulado do Enem e essas conjunções aí. Certinho? Então, vocês tragam as dúvidas e vou deixar mais um simulado para quem quiser fazer. Tudo bem? Certo, sim. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Qualquer dúvida, vocês têm meu WhatsApp, pode escrever, tá? Tipo aqui, por exemplo, eu estou fazendo prova da URGS, eu estou com uma dúvida numa questão. Vocês não precisam ter vergonha, podem me mandar. Tá bem? Certo. Certo. Um bom dia para vocês, tá? Um beijo grande.